Eu me chamo Kátia Fialho Nogueira, sou natural de Aimorés, Minas Gerais, e vim para o Espírito Santo com 7 dias de vida para morar em Cariacica, que é a cidade da qual fala o meu livro. Eu sou contabilista de formação, além de escritora, e curso 6º período de Ciências Contábeis aqui mesmo na Universidade do Espírito Santo. O livro Minha Cariacica é uma publicação financiada com recursos da Lei João Bananeira, que é a Lei de Incentivo à Cultura do município de Cariacica, e esse projeto foi aprovado no edital de 2012 e publicado em setembro do ano passado, para tratar de questões referentes à cultura e ao desenvolvimento da cidade. É uma obra de cunho paradidático, né, voltada para as crianças em fase de alfabetização, entre 6 e 8 anos, e com a intenção de dar um apoio para a rede municipal e a rede particular de ensino da cidade na educação das crianças com relação à história de Cariacica, os costumes, as tradições, o que a nossa gente produz de cultura, como a cidade se desenvolveu, se expandiu do rural para o urbano ao longo dos tempos e o impacto disso na vida das pessoas. Porque a cidade ela tem um território de 54% composto de região rural, e o restante de região urbana, e mesmo assim a gente vive concentrado no urbano hoje em dia. E muitas pessoas, especialmente as crianças, elas não têm conhecimento da porção importante, né, que o meio rural exerce na cidade. Esse livro foi adotado, inclusive, por 2 escolas particulares da rede de Cariacica, e nessas 2 escolas as crianças sentiram a necessidade de visitar os locais dos quais o livro falou. O principal foi reproduzir a história em áudio para que a gente pudesse universalizar o máximo possível esse conteúdo. E foi um pensamento voltado para o bem-estar geral, né, das pessoas, da sociedade. Foi uma maneira de empregar o recurso público com o qual o livro foi financiado numa forma de acessibilidade, ainda que parcial, para que pessoas que são cegas ou pessoas que têm pouca habilidade de leitura possam também conhecer a história. A história ela tem uma única personagem, que é a Maria, narradora do livro. A parte biográfica, autobiográfica dessa história, ela começa nas primeiras páginas e termina ali mesmo. Que eu vim com 7 dias, né, para o Espírito Santo e me apropriei desse histórico de vida familiar e coloquei isso, imputei isso na história da Maria, que veio de Aimorés, Minas Gerais, para o Espírito Santo com 7 dias de vida e foi conhecendo a cidade, se instalou no bairro Bela Aurora, que é um dos 100 bairros de Cariacica, e ali foi construindo a sua trajetória de vida e vendo como a cidade se transformou e o desenvolvimento que ela experimentou ao longo dos últimos 30 anos. E nesse ínterim a gente vai falando do desenvolvimento econômico da cidade, de como as administrações públicas dialogaram com os cidadãos, isso tudo de uma maneira que a criança possa entender o quanto a política influencia na sua vida, o quanto o urbanismo influencia na sua vida, o saneamento básico, a saúde e outras questões que a gente aborda no livro são capazes de influenciar o meio em que a criança vive e com isso influenciar a própria vida da criança. As ilustrações ficaram a cargo da Priscila Garcia, que é designer e ilustradora, ela mora em São Paulo, e foi convidada para trabalhar nesse projeto justamente por ter conseguido captar a identidade que nós queríamos, enquanto equipe do projeto, para Maria. Porque a miscigenação racial em Cariacica é muito forte e a gente quis reproduzir isso na cor de pele da personagem. Mas as ilustrações, elas são um ponto forte do livro, no qual ele se apoia para transmitir uma mensagem de valorização e de apropriação da autoestima do cariaciquense. Acho que a grande curiosidade sobre o livro é o próprio fato de as pessoas que moram em Cariacica conhecerem muito pouco a sua própria cidade. E como eu sou mineira, eu tive que fazer uma pesquisa mais profunda sobre a cidade para poder escrever sobre ela. Para mim, a grande curiosidade foi abraçar a cidade, foi me envolver com ela, me envolver com todos os processos, com todo o movimento, com o pulsar da própria cidade. Que poucos habitantes de Cariacica tem a oportunidade de conhecer as belezas naturais que a gente tem, a beleza das pessoas, como as pessoas lidam no dia a dia, porque a gente tem fatos interessantes, assim como a pesca artesanal. Nós vivemos no meio urbano e não temos muitas vezes consciência da natureza que nos cerca, do meio ambiente,
e de tudo aquilo que é potencial no lugar que nos cerca. Então, fazer esse livro me aproximou muito mais da cidade onde eu vivo hoje. Acho que o mote do livro é esse, é mostrar que a gente pode falar de qualquer coisa para as crianças, desde que a gente adeque a linguagem que a gente vai utilizar.